Então, nós vamos começar lendo, se vocês estiverem com a Bíblia aí, abram lá no Salmo de número 126, o versículo é o número 3, né? Apesar de toda a situação difícil, da saudade, do distanciamento, apesar de nós estarmos vivendo essa situação atípica, mas nós nos alegramos sempre no Senhor, que a gente tem certeza que o que Ele está fazendo por nós é o melhor. Às vezes a gente não entende, né? Mas Ele está trabalhando e nós devemos tão somente confiar nas promessas dEle. O Salmo 126, ele tem o título assim, Consolo para os que choram, né? E ele fala assim, no versículo 3, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Eu quero dizer para a SAF o seguinte, vamos manter a nossa alegria, vamos manter a nossa expectativa de que o Senhor vai resolver tudo, dentro em breve nós vamos poder estar juntos. Muitas vezes eu ouço reclamação, né? Nossa, até quando nós vamos ficar assim? Nós não sabemos, mas Deus sabe. Deus sabe de todas as coisas, Ele é o Deus que é onipresente, é onipotente, onisciente, tudo isso nós já sabemos, né? Mas que nós sabemos, acima de tudo, que grandes coisas Ele tem feito por nós, e por isso nós devemos nos alegrar a cada dia, nós devemos regozijar no Senhor, nós devemos render a Ele nosso louvor, a nossa adoração, e hoje é uma noite de gratidão, né? Nós agradecemos a Deus por mais este ano de existência da nossa SAF. Nós estamos praticamente com 60 sócias, né, a nossa SAF. Isso é mais um motivo de darmos graças a Deus, mais um motivo de louvar ao Senhor por todas as bênçãos que Ele tem nos dado, e é motivo de grande alegria para nós. Nós estamos todas bem, todas com saúde, Deus tem suprido as nossas necessidades, Deus tem cuidado de nós, e é um presente a nossa vida, né? Embora afastados, nós nunca tivemos isso, por isso estranhamos, mas nós sabemos que tudo isso passa, tá? Neste momento, nós vamos pedir a Cirlei que faça uma oração de agradecimento por estes 44 anos da nossa SAF e que ore pela vida de cada uma de nós. Oremos, Cirlei. Oremos. Pai amado, muito obrigada, Deus, porque até aqui o Senhor nos ajudou, Pai. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres, ó Pai. Nós estamos felizes, porque nós contamos com a Tua ajuda, com o Teu sustento, porque o Senhor tem sido misericordioso com as nossas vidas, ó Deus. Ó Pai, hoje nós completamos 44 anos de existência aqui em Cacoal, ó Pai. Muitas de nós, a maioria absoluta, não estava aqui naquela época, Senhor. Mas se as irmãs pudessem falar, ó Deus, com certeza, elas falariam, ó Deus, que o Senhor as ajudou, que o Senhor aqui as fortaleceu e que o Senhor sempre esteve à frente, ó Pai. Nós te louvamos pela vida da SAF de Cacoal, ó Deus. Nós te louvamos porque temos ali mulheres compromissadas, ó Deus, com o Senhor, mulheres dedicadas a Deus, ó Pai, que tem compromisso contigo. Ó Deus, que o Senhor esteja nos preservando, ó Deus, na Tua presença, firmes, ó Deus, nos Teus caminhos, ó Deus, auxiliadoras, ó Deus, que tem realmente desejo de trabalhar na Tua obra, no trabalho que é do Senhor. Que o Senhor nos capacite a cada dia, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, nos dê
alegria, Pai, de estar na Tua presença, de estar no Teu trabalho, e que nós possamos ser, ó Deus, auxiliadoras umas das outras e ajudando também ali na igreja em tudo que for necessário. Que nós possamos, ó Deus, dispor das nossas vidas nas Tuas mãos, para que o Senhor nos use, ó Pai, para que o Senhor instrumentalize as nossas vidas, ó Deus, para louvor e honra do Teu nome, ó Deus. Te louvamos pela vida de cada uma das mulheres dessa SAF, ó Pai. Te louvamos, ó Pai, e pedimos que o Senhor cuide delas e que o Senhor, ó Deus, esteja nos dando a cada dia mais alegria, ó Deus, da Tua presença. Nós te agradecemos e colocamos, ó Deus, as nossas vidas nas Tuas mãos. Muito obrigada, ó Deus. E perdoa também, ó Deus, os nossos pecados, as nossas falhas, tudo aquilo que, ó Deus, nós poderíamos ter feito, ó Deus, e negligenciamos. Perdoa, Senhor, e nos abençoe. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tá? Priscila está com a palavra. Boa noite, irmãs. Eu vou soltar um vídeo aqui, o hino da nossa SAF, né? O 325, Aspiração Feminina. Então, se você estiver com o seu inário aí, abra e cante conosco este hino. Nós aqui reunidas, Senhor, envia a luz. São tuas nossas vidas, ganhaste sobre a cruz. É vão qualquer trabalho sem tua aprovação. O nosso esforço é falho se não nos das as mãos. Nós crentes redimidas levamos nosso lar e as nossas próprias vidas perante o teu altar. Se a nossa fé abala Em face às tentações, levanta a voz e fala aos nossos corações a experiência viva do teu fiel amor. O nosso ardor ativa, inspira em nós fervor. Nós crentes redimidas expomos nosso lar e as nossas próprias vidas perante o teu altar. Esposas mais piedosas, queremos ser, Senhor, fiéis e carinhosas, Enchendo o lar de amor e paz e harmonia. domine em nosso lar, em tua companhia, possamos sempre andar, nós crentes redimidas, Depomos nosso lar e as nossas próprias vidas perante o teu altar. Escola de piedade que leva a igreja a ti, seja essa sociedade ao teu serviço aqui, e o mundo despertado contemplará em nós rebanho santo amado, atento a tua
próprias vidas perante o teu altar. Amém. Regozijai-vos sempre. E o outro, 17. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amém. Amém. Obrigada, Claudina. Então, esse texto nos leva a refletir a respeito de quais situações nós devemos dar graças a Deus, não é? E pelo que o apóstolo Paulo escreve aqui, em tudo nós devemos dar graça. Então, este é um momento de gratidão, um momento de louvor e adoração ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito por nós. E eu vou convidar a Núbia que faça uma oração de rendendo graças a Deus, agradecendo por todas as bênçãos que Ele tem dispensado sobre as nossas vidas. Oremos. Então, Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é bondoso. Te agradecemos, ó Deus, por estarmos aqui reunidas, ó Pai. Te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade, Senhor, que podemos falar contigo, ó Deus, entregando as nossas vidas no teu altar. Nós te agradecemos, ó Pai, por este ano, por mais um ano, ó Deus, na presença do Senhor, da nossa SAF, ó Pai, que já se foram 44 anos, ó Deus, de grande alegria, de graças, de bênção, ó Deus, derramada sobre as nossas irmãs, sobre nossas vidas, ó Pai. Nós te agradecemos, Senhor, por cada ano que se passa, nós vemos as misericórdias do Senhor sobre nós. Te agradecemos, ó Deus, pela bondade, ó Pai, que o Senhor tem para conosco, ó Pai, de cada dia nos renovar, nos amando, ó Pai, e nos usando, ó Deus, para a honra e glória do teu nome. Graças te damos, Senhor, porque o Senhor nos escolhestes, ó Deus, para sermos, ó Deus, participantes, ó Deus, da SAF de Cacoal. Graças te damos, ó Pai, porque o Senhor, ó Deus, usa, Deus, as nossas vidas, Senhor, para sermos, ó Pai, servas do Senhor, para sermos, ó Deus, bênção, ó Deus, na vida de outras pessoas, no nosso lar, na nossa casa, na nossa igreja. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é maravilhoso. Nós rendemos a Ti, Senhor, as nossas vidas. Entregamos a Ti, ó Deus, este dia, nas Tuas mãos, onde nos alegramos, ó Pai, nos alegramos na Tua presença, juntas com as nossas irmãs, ó Deus, te agradecemos, ó Pai, por mais um ano que o Senhor nos deste. Obrigado por esta noite, pela Tua palavra, pelo hino cantado, que a nossa fé possa estar sendo renovada, ó Pai, a cada dia. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, no meio da nossa SAF. Te agradecemos, Senhor, e entregamos nossas vidas nas Tuas mãos. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. 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 Agora nós vamos convidar a Eliana, que faça uma leitura em Salmos de número 106, versículo 1. Salmos 106, versículo 1. Eliana, eu pedi para ativar seu som aí. Olha aí. Não está ativo. Agora sim. Ativou. Ok, filha. Leiamos. Salmo 106, 1. Aleluia. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Ainda nesse intuito de rendermos graças ao Senhor, nós vamos convidar a Eva que faça uma oração, rendendo graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eva, ativa seu som. Ó Deus, ó Pai, porque o Senhor esteve conosco desde o início e o Senhor continua presente em nós. Ó Deus, nós te damos graças, meu Pai, porque o Senhor é o Deus fiel, é o Deus que cuida de nós,
E queremos te dar graças, ó Deus, que há 44 anos atrás, tu levantaste servas que vieram te servir nesse lugar. Amém. Que o Senhor, ó Deus, trouxe por meio delas esse trabalho maravilhoso que nós temos envolvido, abençoadas ricamente de mulher com talentos dos mais diversos que o Senhor colocou no meio de nós. Ó Pai, obrigada pelo teu cuidado, pelo teu sustento. Obrigada, Senhor, porque o Senhor sempre esteve tantas mulheres. Quando nós vamos agora chamar a Débora para que faça a leitura em Romanos, capítulo 11, versículo 36. Romanos, capítulo 11, versículo 36. Não estou achando a Débora aqui. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Amém. Então, o título desse texto fala sobre a maravilhosa sabedoria dos desígnios divinos, né? Todas as coisas foram feitas, foram criadas por Deus, e todas as coisas vieram a existir a partir da palavra de Deus, né? A partir da ordem de Deus. Então, é tudo feito por Ele, para Ele e para a glória dEle. Então, essa deve ser nosso objetivo. Tudo que nós fizermos a cada dia, cada planejamento, cada programação, que nós não venhamos a perder o foco, que tudo deve ser para agradar o nosso Deus, para louvar ao nosso Deus. Esse é o objetivo, né, da nossa SAF. Sempre quando eu penso em SAF, primeira coisa, a palavra que vem na minha mente é auxiliar, né? Às vezes a gente não gosta muito de auxiliar, nós gostamos de estar mais na frente um pouquinho, né? Mas se não tiver quem auxilie, as coisas, né, ficam difíceis para quem está na frente. Então, todas as auxiliadoras são importantíssimas no trabalho do Senhor, são importantíssimas na obra como um todo, né? A próxima irmã que vai orar é a Márcia. Eu até estava lembrando, né? Quantas irmãs hoje nós temos na SAF que a Márcia discipulou, né? Então, a Márcia fez todo um trabalho, né, de formiguinha, de discipulado nessas irmãs, e hoje tem muitas que fazem parte da SAF. Então, nós agradecemos a Deus pelo trabalho da Márcia, né, por tudo que ela tem feito ao longo desses anos, ou 2 ou 3 já que ela está nesse trabalho, então nós louvamos a Deus por ela. E eu quero aqui dizer da importância do trabalho dela, né, para o número de sócios que nós temos. E Deus abençoe a vida dela, e nós vamos pedir a ela que ore a Deus, então, pedindo que o Senhor continue nos fortalecendo, continue nos fazendo crescer em número, mas que também nós possamos crescer e sermos maduras, né, para desempenhar a obra com sabedoria, com fidelidade, e que o Senhor possa nos tornar aptas para o trabalho dele. Oremos, Márcia. Querido e amado Deus, mais uma vez nós queremos nos colocar diante de Ti, Senhor, agradecida, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito, e queremos, ó Deus, nos colocar diante de Ti agora, ó Pai, para pedir a Ti, ó Pai, que o Senhor continue derramando as suas misericórdias sobre nós, que elas duram para sempre. E que o Senhor esteja, ó Deus, olhando para cada uma de nós, diante de tudo isso que tem acontecido. O Senhor tem mostrado, Senhor Deus, o seu amor e o seu cuidado. E agora, ó Pai, nós queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor faça de nós a SAF de Cacoal, Rondônia, da Igreja Presbiteriana do Brasil. Mulheres missionárias, mulheres que têm o desejo de
de ir avante, Senhor Deus, para ir ao lugar aonde estão pessoas sedentas da tua palavra. Obrigada, meu Deus, porque cada lugar que eu vou, cada lugar que eu coloco os meus pés, quando eu falo do seu filho, muitos querem conhecê-lo melhor. Muito obrigada, meu Deus. Que o Senhor esteja me capacitando a cada dia, para estar a cada dia, Senhor Deus, sendo sábia na tua palavra. Que o Senhor venha, Senhor Deus, perdoar os nossos pecados. Que o Senhor venha aumentar a nossa fé no Senhor. E que quando tudo isso passar, ó Deus, nós possamos estar também preparadas pelo Senhor para receber essas pessoas que tanto carecem do Senhor. Ó meu Deus, obrigado, ó Pai, por pertencer a esta igreja, aonde nós ouvimos verdadeiramente a teologia verdadeira que vem do seu coração. Que o Senhor esteja, Pai, abençoando o pastor Alessandro, a Priscila, Senhor Deus. Obrigado por este casal tão gracioso que o Senhor colocou no nosso meio. Obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito pela nossa igreja. Obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nossos filhos, pela nossa igreja, por todos nós. E nós queremos, ó Deus, que o Senhor esteja visitando cada pessoa, Senhor Deus, que adentrou na igreja, Senhor Deus, para conhecer a tua palavra. Que o Senhor esteja, Senhor Deus, trazendo elas de volta, Senhor Deus. Que elas possam aceitar o discipulado, todas aquelas que foram convidadas, que falei do discipulado, que o Senhor esteja tocando no coração de cada uma delas. E que elas possam, ó Pai, estar, ó Deus, atentas a ouvir e a escutar a sua voz. Ó meu Deus, muito obrigado por este recurso que nós temos de estar juntos, ó Pai, para render a Ti um culto em agradecimento pela SAF de Cacoal. E por esses 44 anos, ó Deus, que está aqui sendo comemorado. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor enviou um missionário para o nosso Brasil para trazer a Tua palavra. E que nós possamos seguir essa missão. Ó Deus, muito obrigada, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Graça te damos, ó Pai. E é em nome de Jesus que nós oramos agradecidos. E que seja feito, ó Deus, a Tua vontade em nossas vidas. Amém. Vamos passar a palavra ao nosso pastor, reverendo Alessandro, nosso conselheiro, que vai nos trazer uma palavra, né, e dirigir, né, a parte da palavra de Deus nesse nosso culto de ações de graça que nós estamos prestando hoje ao nosso Deus. Pastor, pode falar. Amadas irmãs, muito boa noite a todas. Graça e paz em nome do Senhor Jesus. Quero de uma forma muito especial parabenizar a cada uma de vocês por fazer parte da nossa SAF. São 44 anos de história, de trabalho, e eu louvo a Deus pelo privilégio que o Senhor tem me concedido de poder fazer parte da Igreja Presbiteriana de Cacoal e também ser pastor e conselheiro desta sociedade. Louvo a Deus pelo dinamismo, pela criatividade de vocês. Eu tenho visto que essa crise que nós estamos enfrentando, essa pandemia, não tem impedido o trabalho feminino de nossa igreja de prosseguir. Então, a Deus seja toda a honra, toda a glória e todo louvor. E mais uma vez aqui reitero os meus votos de felicitação a todo o trabalho feminino de nossa igreja. Minhas amadas irmãs, eu quero convidá-las para que abramos a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 3, versículos de 1 a 6. Gênesis 3, de 1 a 6. O tema da nossa mensagem dessa noite é protegendo-se do mal. Gênesis 3, de 1 a 6. A palavra do Senhor assim nos diz: mas a serpente, a mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Vamos orar, queridas, mais uma vez,
e agora de uma forma especial pedindo ao Senhor Deus que fale ao nosso coração a fim de que nós possamos compreender com clareza, simplicidade e objetividade também a palavra do Senhor. Oremos. Pai, nós acabamos de ler a tua palavra e nós sabemos, Senhor, que somente podemos compreender a mesma se o teu Santo Espírito iluminar a nossa mente e o nosso coração. Fala, Senhor, ao nosso coração nesta noite. Ajuda-nos, ó Deus, a vencermos o inimigo que muitas vezes se levanta contra nós. Nosso desejo é termos uma vida vitoriosa, uma vida abençoada. Nós sabemos, ó Pai, que estamos em guerra. Por isso nós pedimos que o Senhor nos ajude a compreender, ó Deus, os meios e as estratégias do nosso inimigo, a fim de que nós não venhamos a tropeçar e cair, e com isso, ó Deus, nos afastarmos da tua presença. Seja sobre nós, ó Deus, a tua graça. Ilumina, Senhor, a nossa mente. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Minhas amadas irmãs, eu creio que todas vocês sabem que a vida cristã ela é um campo de batalha. Nós estamos em guerra. A palavra do Senhor nos mostra várias figuras que ilustram bem essa verdade. Paulo fala que ele combateu o bom combate já no final da sua vida. Em Efésios capítulo 6, o apóstolo Paulo faz menção da armadura de Deus. Ou seja, podemos ilustrar várias passagens bíblicas que mostram que verdadeiramente todos nós, como cristãos, passamos por lutas, dificuldades e estamos em um campo de batalha. A palavra de Deus enumera 3 inimigos que todos nós, como cristãos, enfrentamos. Nós enfrentamos o mundo, as suas ideias, seus conceitos, ideologias e filosofias. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, a palavra do Senhor assim nos diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A Bíblia também fala que nós lutamos contra a nossa natureza manchada pelo pecado. Em Romanos capítulo 7, Paulo diz que o bem que ele deseja fazer, este ele não faz. Mas o mal que ele não quer fazer, é este que ele faz. Em Gálatas capítulo 6, a palavra do Senhor nos mostra que a carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne, porque são opostos entre si. Mas a Bíblia também fala sobre um terceiro inimigo, que é Satanás. E nessa noite, minhas amadas irmãs, eu quero tratar justamente sobre esse tema, protegendo-se do mal, protegendo-se das investidas do inimigo de nossa alma. Eu quero tratar nessa noite sobre dois temas. Eu quero falar sobre os meios que Satanás usa e quais são as suas estratégias que visam principalmente derrubar as mulheres que servem a Deus, as mulheres que andam na presença de Deus. Chama a sua atenção para o versículo 1, quando a palavra de Deus assim nos diz: mas a serpente, a mais sagaz que todos os animais selváticos. Minhas amadas irmãs, eu chamo a sua atenção que, na verdade, a serpente aqui, ela era apenas um meio. Era Satanás que estava por detrás dela. Satanás, ele usou essa serpente para enganar, ludibriar e conduzir Eva ao pecado. A serpente era um meio de um plano maligno de Satanás. E hoje, minhas amadas irmãs, Satanás ele usa várias, entre aspas, serpentes, vários meios também que procuram nos afastar da presença de Deus. Eu sei que constantemente vocês são atacadas, por exemplo, pelas mídias, pela TV, pelas outras plataformas digitais que são tão atraentes nos dias de hoje. Temos uma chamada ditadura da moda que impõe padrões e costumes a cada uma das mulheres. Também temos hoje aspectos dessa cultura que prega uma certa independência, uma certa autonomia feminina. Temos também a linha ideológica do feminismo, ou seja, temos tantos outros meios que Satanás tem usado nos dias de hoje para disseminar o engano, para disseminar a mentira. E, portanto, minhas amadas irmãs, devemos todos nós ficarmos atentos a esses meios que Satanás usa e precisamos buscar ter discernimento, procurar termos um ouvido e uma mente apurada para que nós não sejamos, como Eva foi no passado, enganada por Satanás através da serpente.
Mas eu quero, nessa segunda parte da nossa mensagem também, minhas amadas irmãs, além de alertá-las para os meios que hoje Satanás usa, falar principalmente sobre as estratégias de Satanás, que procura, de fato, a todo instante, fazer com que mulheres que temem a Deus, que amem ao Senhor, venham se afastar da presença do Deus Altíssimo. A primeira estratégia que eu chamo a sua atenção com o objetivo de orientá-la no sentido de que você se cuide, que você se proteja do mal, é que Satanás, ele distorce a palavra de Deus. Satanás, se você puder anotar, anote isso, ele distorce a palavra do Senhor. No versículo 1, chama a sua atenção mais uma vez, a palavra de Deus assim nos diz: mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Não foi isso que Deus disse. Não foram essas as palavras do Senhor. Satanás, ele pegou as palavras de Deus e ele distorceu, ele modificou a palavra do Senhor. É interessante observarmos que Eva, no primeiro momento, ela corrige a serpente, ela corrige Satanás, dizendo que, de fato, Deus havia dito. Vejam vocês o versículo 2 e 3, quando Eva responde, então, a Satanás, dizendo: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Foi isso que Deus disse. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Observe que Satanás, ele modificou a palavra de Deus, ele distorceu a palavra de Deus, mas nessa primeira investida, Eva resistiu. Eva se portou com sabedoria, corrigindo Satanás, realmente mostrando o que Deus havia dito. Chamo a sua atenção, minhas amadas irmãs, para as vozes que temos ouvido nos dias de hoje. Vozes essas que procuram distorcer a palavra de Deus. Meios que Satanás tem usado para trazer confusão, para trazer divisão e para trazer perturbação ao coração da igreja, principalmente as mulheres que andam na presença de Deus. É de suma importância que vocês, minhas amadas irmãs, conheçam as Sagradas Escrituras e respondam corretamente às investidas de Satanás fielmente por meio da palavra de Deus. Eu quero fundamentar ainda esse meu argumento à luz da própria experiência de Cristo Jesus. Lembremos lá em Mateus capítulo 4, que o Senhor Jesus, ele foi para o deserto e no deserto ele foi tentado por Satanás. E o que Satanás ele fez? Por 3 vezes, ele distorceu a palavra do próprio Deus. Ele usou a Bíblia, mas usou a Bíblia de forma distorcida. Mas em todas as vezes, o Senhor Jesus, o nosso Salvador, respondeu a Satanás corrigindo-o por meio da própria Escritura. É interessante observarmos que Jesus ele vence Satanás com as mesmas armas e com as mesmas condições com que eu e você também podemos vencer o inimigo da nossa alma. O Senhor Jesus ele poderia simplesmente ali no deserto mandar um raio fulminar Satanás, mas ele não o fez. E por que ele não fez assim? Para mostrar que é possível eu e você vencermos a investida de Satanás quando nós conhecemos a palavra de Deus e respondemos corretamente aos enganos, às distorções do inimigo da nossa alma. A segunda estratégia que eu chamo a sua atenção e que constantemente Satanás faz é lançar incredulidade no coração das mulheres. Satanás, ele lança incredulidade no coração das mulheres. Não somente das mulheres, mas é claro, de toda a igreja. Mas como hoje o meu público é feminino, eu me dirigirei dessa forma então. Chamo a sua atenção para o versículo número 4. Por favor, acompanhe na sua Bíblia. A palavra do Senhor assim nos diz: então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Lembremos que Deus havia dito: olha, não toque no fruto, não coma do fruto, porque no dia em que você comer do fruto, no dia em que você tocar do fruto, você vai morrer. Mas Satanás, ele lança dúvida. Não, não vai acontecer isso. Você pode comer do fruto, que nada há de acontecer com você. Você não vai morrer. Satanás lançou dúvida quanto à fidelidade de Deus, quanto à veracidade da palavra do Senhor.
E minhas amadas irmãs, me permita aqui compartilhar pelo menos 6 breves investidas de Satanás nos dias de hoje, contra a palavra do Senhor. Chama a sua atenção para as vozes que temos ouvido nos dias de hoje quanto à falta de importância ou a falta de valor do casamento. São muitas as vozes que temos ouvido nos dias de hoje que falam que o casamento ele não tem importância, que o casamento não tem valor. Alguns pensadores, artistas, até mesmo apresentadores de televisão e tantos outros afirmam, não, o casamento é uma instituição falida. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia nos mostra claramente que a primeira instituição criada por Deus foi o casamento. O casamento antecede a própria igreja, e a igreja nada mais é do que um conjunto de famílias. Portanto, minhas amadas irmãs, nós não podemos menosprezar a família, nós não podemos menosprezar a união conjugal, mesmo que o mundo, mesmo que as vozes malignas venham se levantar e dizer, olha, o casamento hoje é uma instituição falida, nós como igreja, as irmãs, como sociedade feminina, devem levantar a bandeira e dizer, não, o casamento é uma instituição abençoada, porque nasceu no coração de Deus, foi criado pelo próprio Deus. Outra questão que eu chamo a sua atenção, existem hoje vozes que se levantam também quanto ao valor da maternidade. Algumas vozes modernas afirmam que a maternidade acaba com o corpo da mulher, que a mulher ela deve ter outros sonhos, que ela deve colocar a sua carreira, a sua vocação profissional à frente de qualquer coisa, que filhos são dor de cabeça, que filhos são para perturbação. E não é isso que a Bíblia diz. Filhos são bênçãos do Senhor. Filhos devem ser amados. Filhos devem ser ensinados a amarem ao Senhor de todo o coração. Nós devemos dizer não a essas vozes que insistem em afirmar que os filhos não são importantes, que filhos ficam para segundo planos. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina. O Salmo de número 127 diz que filhos são herança do Senhor, são dádivas preciosas que Deus nos dá. Nós não podemos cair nessa armadilha de Satanás e de sermos tomados por esse sentimento de incredulidade, no sentido de pensar que a família e que os filhos não têm importância. Satanás, ele também lança dúvida ao nosso coração quanto à presença de Deus. Principalmente quando nós enfrentamos crises como essas que nós estamos passando, constantemente nós ouvimos vozes que dizem, onde o teu Deus está? Cadê o teu Salvador? Principalmente diante de uma situação de desemprego ou de enfermidade, que todos nós estamos sujeitos a ela, vozes lançam incredulidade no nosso coração, questionando se de fato Deus ele está conosco. Mas eu e você precisamos acreditar que o Senhor está ao nosso lado, que Deus se faz presente em nossa vida. Nós não podemos cair nessa armadilha de Satanás, que lança essa incredulidade ao nosso coração. Também nós não podemos dar vozes, ou melhor, dar ouvidos às vozes que dizem que Deus ele não perdoa os nossos pecados. A palavra do Senhor ela é muito clara no sentido de mostrar a mim e a você que todos os nossos pecados em Cristo Jesus, eles já foram perdoados. E nós não podemos ter dúvida nenhuma quanto ao perdão de Deus em nossa vida. Não podemos também cairmos na incredulidade quanto à dúvida da salvação e da vida eterna. Eu sei que algumas mulheres talvez ainda sintam no coração algum tipo de dúvida, sintam ainda no coração algum tipo de temor. Será que eu sou salva? Será que eu fui alcançada pelo amor de Deus? Minha amada irmã, lembre-se dessa verdade, Satanás é quem lança a dúvida. Ele que lança a incredulidade. Uma vez salvos, salvos para sempre. Uma vez que estamos nas mãos de Cristo Jesus, ninguém pode nos arrebatar dela, ninguém pode nos afastar do amor do Pai. E por último também, nós não podemos ter dúvida quanto à fidelidade de Deus.
quanto às suas promessas em nossas vidas. Satanás, ele lança no nosso coração, muitas vezes, esse sentimento de incredulidade, por meios que ele coloca em nossa vida. São vozes, são chamados pensadores modernos, que falam que Deus é um produto da imaginação do homem, uma fantasia delirante do coração de pessoas fracas e débeis. Não é isso. Nós cremos num Deus altíssimo que criou os céus e a terra, o Deus todo-poderoso que nos amou e que enviou o seu Filho Jesus a morrer por nós na cruz do Calvário. Portanto, não venhamos dar lugar à incredulidade. Sejamos tomados pela fé, alicercemos o nosso coração a cada dia na palavra do Senhor. A terceira investida de Satanás, ele muitas vezes conduz homens e mulheres à vaidade. Eu vou fundamentar este meu argumento à luz do versículo 5. Por favor, acompanhe na sua Bíblia a palavra de Deus, que diz o seguinte: porque Deus sabe no dia em que dele comer se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Eva venceu o primeiro teste. Eva, ela superou a primeira investida de Satanás, mas essa aqui provavelmente mexeu com o seu coração. Provavelmente essa aqui mexeu com as suas emoções, porque Satanás diz que do dia em que ela comer daquele fruto, ela seria como Deus, ou seja, seria igual a Deus. E muitas vezes, minhas amadas irmãs, essa é a grande artimanha do inimigo da nossa alma, que usa os seus meios para nos conduzir à vaidade. E como uma mulher cristã, ela pode vencer o pecado da vaidade? Como uma mulher cristã pode se precaver e não cair na cilada do inimigo de nossa alma? Primeiro, minhas queridas, aceite a sua condição física em nome do Senhor Jesus. Mesmo que a cultura e a sociedade venham lhe apresentar um outro padrão físico, seja grata ao Senhor pela forma como Deus lhe fez. Seja grata ao Senhor pela forma como Deus te criou. Lembre-se que você está no coração de Deus, que Deus lhe ama da forma como você é. Segundo, aceite também a sua condição social. Aceite a família que Deus lhe deu e seja grata por ela. Aceite a sua condição econômica, aceite o lar que você vive, aceite o emprego que você trabalha, seja grata a Deus por aquilo que o Senhor tem lhe dado. A vaidade muitas vezes faz com que nós nos afastemos de Deus e desejemos ter uma vida e um padrão que não nos pertence, que não nos foi dado por Deus. Aceite também a sua condição cultural, o seu nível de formação acadêmica. E eu quero te dizer algo maravilhoso. Lembre-se que o conhecimento mais importante desse mundo você já tem, que é o conhecimento da salvação, da vida eterna e do amor de Deus. Você pode ter outras colegas, outras amigas, ou até mesmo alguém da sua família que tenha um altíssimo conhecimento acadêmico, que tenha uma excelente formação acadêmica, mas pode ter os olhos e o coração ainda em trevas, não conhecendo a verdade gloriosa do Evangelho de Cristo Jesus. Querida, preste bem atenção nisso. Não se compare a outras mulheres. Não se dê a esse trabalho. Guarde o seu coração. Se realize naquilo que Deus lhe deu. Se realize naquilo que o Senhor lhe concedeu. Satanás, ele ofereceu a Eva uma condição que Eva jamais alcançaria, a de ser como Deus. Talvez aquelas palavras penetraram no coração ali de Eva e fizeram então com que ela caminhasse em direção àquilo que é mal. E eu aqui termino, em quarto lugar, mostrando a última estratégia de Satanás. Vejam vocês agora o versículo de número 6, por favor. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento,
tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Satanás ofereceu a Eva aquilo que era agradável aos seus olhos, aquilo que lhe saltou às vistas. E muitas mulheres, minhas amadas irmãs, acabam sendo seduzidas por aquilo que vem, por aquilo que aos seus olhos brilham e lhe chamam a atenção. Me permitam aqui, minhas amadas irmãs, fazer aqui algumas exortações no sentido de guardar o coração de vocês contra o mal. Cuidado para olhar um homem que não lhe pertence. Mesmo que lhe seja aos olhos agradável, saiba que isso não lhe pertence. Cuidado também para olhar uma vestimenta ou alguma outra coisa que o seu padrão econômico não lhe permite obter. Cuidado também para olhar a vida de uma outra mulher, seu carro, suas roupas, a sua condição, o seu emprego, enfim. O que Satanás muitas vezes faz é despertar em nosso coração a cobiça. E a cobiça é um sentimento destrutivo. Ele coloca diante dos nossos olhos aquilo que muitas vezes chama a nossa atenção. Lembremos também, mais uma vez, eu quero agora trazer à memória de vocês, minhas amadas irmãs, o que Jesus passou no deserto. Satanás, numa última investida, colocou diante do Senhor Jesus todos os reinos do mundo e disse ao nosso Redentor: olha, tudo isso eu lhe darei, se prostrado me adorares. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo, ele resistiu firmemente, vencendo a investida do mal. E assim também nós devemos fazer, não permitindo que sejamos tomados pela vaidade, como vimos anteriormente, e nem pela cobiça, que despertada no coração de Eva, levou-a a comer o fruto que lhe era proibido. Minhas amadas irmãs, nós estamos em guerra. O inimigo da nossa alma, ele está como um leão ao nosso derredor. Nos apeguemos ao Senhor. Nos apeguemos à sua palavra. Caminhemos em santidade, para que nós não venhamos a tropeçar no meio do caminho. Que Deus os abençoe. Que Deus guarde a cada uma de vocês em um nome do Senhor Jesus. Eu quero terminar aqui orando, pedindo ao Senhor Deus que abençoe a vida de cada uma de vocês. Pai, nós ouvimos a tua palavra nesta noite. E fomos, ó Deus, por ela advertidos, ó Deus, no sentido de que temos um inimigo, um terrível inimigo, que se levanta constantemente contra as nossas vidas. Dá-nos, ó Deus, a graça de resistirmos ao mal, a não tropeçarmos, mas que nós possamos, ó Deus, caminhar na tua presença, vivendo em santidade, fazendo sempre a tua vontade. Nós amamos ao Senhor. Tu és a razão da nossa vida, ó Pai, e nós não queremos, Senhor, fazer nada que nos afaste de tua presença. Eu te louvo, ó Deus, pela vida do trabalho feminino da tua igreja. E é por isso, ó Pai, que eu peço que o Senhor guarde a cada uma das tuas filhas, para que elas continuem, Senhor, trabalhando como têm trabalhado, fazendo a tua obra como tem sido feita, Senhor. Para que cada dia o teu nome seja exaltado, para que cada dia o teu nome seja proclamado, Senhor. Guarda a cada uma das tuas servas, livrando-as, Senhor, das armadilhas e das ciladas de Satanás. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Queridos, mais uma vez, obrigado. É sempre um privilégio poder compartilhar a palavra de Deus com vocês. Eu me sinto muito honrado. Vocês são um público extremamente seleto e importante para a nossa igreja. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém, pastor. Obrigado pela palavra. Obrigado pelo incentivo que o senhor sempre dá à SAF e que Deus possa continuar abençoando grandemente a sua vida. Todas sejamos verdadeiras auxiliadoras
irrepreensível na luta, cansado em saúde, firmes na fé, gloriosos por Jesus. Amém. Eu vou fazer uma oração de encerramento e depois vocês não desliguem ainda que vai ter a agenda semanal, tá bom? Vou apresentar a agenda semanal de hoje. Então, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por cada vida que está aqui neste momento, por cada irmã que participou, ó Pai, do nosso culto, por cada visitante, por cada convidada, Senhor. Muito obrigado, Senhor, que nós sabemos que o Senhor nos tem por vidas preciosas nas tuas mãos. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, tem nos amparado, tem estado ao nosso lado durante esses 44 anos de existência, pelo crescimento da nossa SAF, por tudo, Pai, que o Senhor tem permitido que nós realizemos na tua igreja, Senhor, no meio do teu povo. Todo o trabalho, Pai, é trabalho pensado, planejado e executado para a honra e glória do teu nome, Senhor. O Senhor continua abençoando, Senhor, que nós possamos sempre ter essa vontade, essa disposição de trabalhar para Ti, que o Senhor esteja fundando, ó Pai, fundamentando, Senhor, a nossa fé, que nós possamos nos alicerçar a cada dia mais e que essa fé, Senhor, possa traduzir, ó Pai, em crescimento espiritual, em melhoria, Senhor, de vida na Tua presença, que nós possamos estar sempre preocupados, Senhor, em melhorar a cada dia mais para Te servir com maior perfeição, Senhor. Nós Te agradecemos, Senhor, porque nós sabemos que no nosso meio, Senhor, tem irmãs que já desanimaram, mas se reergueram, tem irmãs que estão abatidas, mas nós sabemos que o Senhor está ao lado de cada uma de nós, e o Senhor não permita, Senhor, que Satanás coloque nos nossos corações essas dúvidas, coloque nos nossos corações o desânimo, Pai, mas que nós possamos confiar, continuar firme e continuar, ó Pai, segurando nas Tuas mãos a cada dia, Senhor. Dê-nos, Senhor, a bênção de vencer, ó Pai, todas as batalhas que nós temos enfrentado no nosso dia a dia, ó Pai. Dê-nos a bênção, Senhor, de sermos sempre uma SAF forte, pujante, uma SAF que trabalhe em prol do Teu reino, Senhor. E que nenhuma de nós, ó Pai, possa esmorecer ou ficar à margem do caminho, mas que nós possamos prosseguir firmes para o alvo, que é a nossa salvação em Teu Filho Jesus, ó Pai. Dá-nos, Senhor, uma boa noite, dá-nos, Senhor, um bom descanso, e que amanhã nós tenhamos, Senhor, um novo alento, um novo dia, e que nos nossos lábios, Senhor, haja um novo sorriso que brilhe a cada dia que nós passarmos aqui neste mundo, Senhor. Nos dê, Pai, vitória em meio a essa pandemia, se assim for da Tua vontade, Pai, o Senhor esteja curando o Teu povo, curando o nosso Brasil, que nós possamos ser um país, o Pai, que Te adora e que o Senhor continue nos amando, Senhor, conforme o Senhor já tem feito por nós. Nós Te agradecemos por tudo isso e Te oramos em nome de Seu Filho Jesus. Amém, Senhor.